versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O texto que nós acabamos de ler se encontra na carta aos Filipenses, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, juntamente com o seu cooperador Timóteo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E essa carta foi endereçada aos cristãos que estavam na cidade de Filipos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Cidade a qual foi fundada, glórias a Deus, por Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. E que posteriormente, muitos anos depois, ela se tornou uma colônia militar romana. Glórias a Deus. Aleluia. E é nessa cidade onde nós vemos que Paulo passou por ela na sua segunda viagem missionária, onde ele encontra com Lídia, a vendedora de púrpura, e converte ela ao Senhor Jesus, pregando a palavra. Ela e toda a sua casa se tornam cristãos. Assim como também nesta mesma cidade que nós vemos Paulo foi açoitado juntamente com Silas, glórias a Deus, foram levados à prisão, tão somente por expulsar aleluia, Jesus, o espírito de adivinhação daquela jovem, glórias a Deus. E nós podemos ver isso em Atos 16, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, nesta cidade, a cidade de Filipos, que nasce a igreja de Filipos, esta igreja a qual Paulo se alegra muito em falar, glórias a Deus, a qual sempre ajudou ele, glórias a Deus, em tudo que ele teve necessidade, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Esta igreja não se cansou de dar para poder receber, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E Paulo muito se alegra com esta igreja de Filipos, esta igreja dos Filipenses, glórias a Deus. E já no capítulo 4 dessa carta, nós vemos Paulo falando que esses irmãos são muito amados e muito queridos por ele, que são a alegria e coroa dele, glórias a Deus, aleluia. A palavra que Paulo usa aqui para descrever a coroa, não é a coroa de reis e de príncipes, que seria um diadema, glórias a Deus, não é aquela coroa de ouro. A palavra que ele usa para descrever a coroa seria aquela coroa de louros, a coroa que um atleta recebe, glórias a Deus, após alcançar a vitória. Logo, Paulo considerava esta igreja como sua vitória, a sua recompensa, glórias a Deus, aleluia. Diferentemente de quando nós vemos Paulo citar em Gálatas, que porventura ele havia corrido em vão por aquela igreja, em Filipos, ele considera aquela igreja como sua vitória. Ele muito se alegra com aquela igreja, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, ele fica sabendo notícias acerca dessa igreja, pois essa igreja mandou para ele suprimentos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, através de Epafrodito, o seu cooperador também na obra do Senhor. Então ele traz notícias acerca da igreja de Filipos, e Paulo muito se alegra sobre os suprimentos e também sobre as notícias. Ele então começa a escrever esta carta alegremente aos irmãos, como um agradecimento, mas também por ouvir as notícias, ele exorta, de certa forma, esta igreja em alguns aspectos. E no capítulo 4 nós vemos Paulo exortando as duas irmãs em Cristo, Evódia e Síntique. Glórias a Deus, aleluia. Ao que nós aqui vemos pela história, que elas haviam tido certo desentendimento. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Olha, como podem irmãs em Cristo terem um desentendimento? Glórias a Deus. E Paulo diz que isso não está certo e pede que elas corrijam isso, aleluia, Jesus. E que aquele a qual ele escreve a carta as ajude glórias a Deus, aleluia, a corrigir isso. Glória a Deus. É o anjo da igreja, muito possivelmente. Ora, nós sabemos que
todos nós somos membros de um só corpo. Nós somos todos membros do corpo de Cristo. Glórias a Deus. O corpo não funciona totalmente perfeito se um dos membros estiver doente. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos como cabeça o nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós sabemos, pelo nosso próprio corpo, se algum órgão nosso interno tem algum ferimento, alguma coisa, o nosso corpo pode apresentar sinais disso. Nós podemos ter febre, nós podemos vomitar e ficar mal se apenas um órgão do nosso corpo não estiver funcionando direito. E é exatamente assim que o Senhor nos diz que a igreja deve ser. Aleluia, Jesus. Nós devemos sentir as necessidades dos nossos irmãos, pois todos somos o corpo de Cristo. Nós devemos andar perfeitamente em funcionalidade, glórias a Deus, seguindo o cabeça, o nosso Senhor Jesus. Ora, não há como uma perna ir para a direita e a outra perna ir para a esquerda, glórias a Deus. Se cada um puxar para um lado, não sairemos do lugar. E é desta forma que nós devemos olhar para frente, buscando a vontade do nosso Senhor Jesus. A cabeça é que direciona para onde o corpo deve ir. Não são os membros que mandam em si mesmo. Glórias a Deus, aleluia. A minha perna não pode sair sozinha. Minha cabeça precisa dizer para ela o que fazer. Glórias a Deus, aleluia. Da mesma forma com a igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz o que devemos fazer. Nós não podemos tomar as nossas próprias decisões e achar que sabemos mais do que Ele. Glórias a Deus, aleluia. Então ele exorta estas duas irmãs em Cristo para que se reconciliem, a fim de que todo o corpo de Cristo tenha sua perfeita funcionalidade. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E Paulo continua neste capítulo dizendo, para que glórias a Deus, nós venhamos a nos regozijar sempre. Aleluia, Jesus. No Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em algumas traduções nós lemos alegrem-se. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Glórias a Deus. Olha, aqui ele não está dizendo, se possível, alegrem-se. Se for da sua vontade, alegrem-se. Glórias a Deus. Não, ele está dando como uma ordenança, afirmando, alegrem-se no Senhor. Olha, a nossa alegria, glórias a Deus, não depende das circunstâncias. A alegria do cristão está tão somente em Cristo. Não depende de qualquer coisa que estiver acontecendo ao nosso redor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O cristão precisa ser alguém feliz. O cristão é obrigatoriamente alguém feliz. Glórias a Deus. Alguém alegre em Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos alegrar-nos nele. Então não é se nós estivermos dispostos. Não é se nós quisermos. Glórias a Deus. Nós precisamos em todo o tempo estar alegres no Senhor, independente das circunstâncias, independente de todas as coisas. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Assim como aquela mulher que acabara de perder o seu filho e sai de encontro ao profeta. Quando o servo do profeta lhe pergunta se vai tudo bem, e ela diz sim, vai tudo bem. O mundo havia caído daquela mulher, mas ela disse que vai tudo bem. Glórias a Deus. E é assim que nós devemos viver. É assim que o cristão deve responder a todas as coisas. Não importa o que aconteça, seja alegre em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Perto está o Senhor, que a nossa equidade seja notória a todos os homens. Em algumas traduções nós vemos amabilidade, e esta palavra é traduzida por abrir mão do seu direito, glórias a Deus, em favor do outro. Então o cristão é aquele que é conhecido por abrir mão das suas próprias necessidades em favor de outra pessoa. E ele nos diz que isso deve ser conhecido de todos. Glórias a Deus. Porque perto está o Senhor. Sim, o Senhor está perto de cada um de nós, nos observa
observando, como está perto, vindo buscar a sua igreja. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E se sabemos que Ele está tão perto de nós, o que nos impede de agirmos conforme a vontade dEle? O que nos impede de fazer aquilo que Ele deseja que façamos? Glórias a Deus. Pois sabemos que os seus olhos estão sobre toda a terra, estão sobre nós em todo o tempo, e Ele está conosco em todos os momentos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele continua nesta carta exortando os irmãos: não estejais inquietos por coisa alguma. Glórias a Deus. E esta palavra inquietos, muitas vezes traduzida como ansiosos. Não estejais ansiosos. A palavra que ele usa aqui é uma ansiedade capaz de te tirar o sono. Algo que preocupa a sua mente, a qual você não consegue mais pensar em qualquer outra coisa. Não consegue fazer seus afazeres. Não consegue dormir à noite. Glórias a Deus. Não é esse tipo de preocupação que o Senhor quer que nós tenhamos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O Senhor nos diz para não nos preocuparmos, não nos inquietarmos por coisa alguma. Glórias a Deus. Pois Ele cuida de todas as coisas. Glórias a Deus. Se nós podemos dormir tranquilos à noite, deitar no travesseiro e desmaiar, é porque nós somos guardados pelo Senhor. Nós estamos em segurança. Glórias a Deus. Pois Ele cuida de nós. Glória a Deus. Ele trabalha enquanto nós estamos descansando. Ele não para de trabalhar em nosso favor nem um segundo. Se você acha que o Senhor está se você acha que Ele não está agindo, que Ele não está fazendo, estás muito enganado. Pois o Senhor trabalha em todo momento. Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalhe pelos seus. E Ele trabalha por nós. Ele trabalha em teu favor. Glória a Deus. Aquilo que tira o teu sono, aquilo que está te preocupando, descanse o seu coração no Senhor. Acalme o teu coração, pois o Senhor está cuidando, assim como Ele cuida de todas as coisas. Glórias a Deus. Nós devemos ter esta firme confiança no Senhor. Glórias a Deus. Estas preocupações, Ele nos diz: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Glórias a Deus. Se algo está te preocupando, se algo está tirando o teu sono, dobre os teus joelhos e fale com o Senhor. Glórias a Deus. A oração que Ele fala aqui não é somente aquilo: ah, Senhor, faça isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Não é só pedir ao Senhor. Glórias a Deus. A oração que nós vemos aqui é um relacionamento com o Senhor. É literalmente desabafar com o Senhor. Falar o que Ele está lhe preocupando, tendo a firme confiança de que Ele pode resolver, de que Ele pode fazer todas as coisas. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Glórias a Deus. Que Ele cuida dos seus. E Ele cuida de cada um de nós. Não devemos nos preocupar, pois o Senhor está cuidando. O Senhor está trabalhando. Ele está fazendo. Se nós colocarmos tudo diante dEle, lance teus cuidados ao Senhor, pois Ele tem cuidado de vós. Todas as suas preocupações, deixe diante do altar do Senhor, pois Ele está trabalhando, Ele está cuidando. Glórias a Deus. E quando nós começamos a buscar a face do Senhor, glórias a Deus, buscamos conhecer o Senhor. Se nós buscarmos conhecê-lo, dele seremos conhecidos. Aleluia, Jesus. Quando começamos a estudar e ler em Sua palavra, afinal, a Sua palavra tem poder. Não foi à toa que estes livros foram escritos, não foi à toa que eles foram colocados aqui. Eles não foram colocados aleatoriamente. Cada texto da Bíblia Sagrada é importante. A palavra realmente tem poder. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quando nós passamos a descobrir o poder da palavra de Deus, o poder que há em crer em Sua palavra, aleluia, Jesus, nós começamos a pensar diferente, nós começamos a descansar literalmente no Senhor, pois através da Sua palavra passamos a conhecê-lo, passamos a tentar um pouquinho
entendê-lo, glórias a Deus, aleluia, Jesus. E passamos também a confiar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se tu estás chorando muito, lembre-se do versículo que diz: bem-aventurados aqueles que choram, pois eles serão consolados. Em todas as suas aflições o Senhor te guardará. Glórias a Deus, aleluias. Lembre-se da palavra de Deus quando viver situações de conflito. Aleluia, Jesus. Quando estiveres sendo tentados, lembre-se que não lhe sobrevém tentação alguma que não lhe possa sobrepujá-la. Aleluia, Jesus. Maior do que você possa suportar. Glórias a Deus. Pois é isso que a palavra de Deus nos diz. E é nisso que nós devemos ter a nossa mente. Glórias a Deus. Quando nós descansamos no Senhor, na sua palavra, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Uma paz sobrenatural. Aleluia, Jesus. Não, os seus problemas não são resolvidos imediatamente quando você ora. Aleluia, Jesus. Mas quando você passa a orar, quando você passa a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, a paz dele começa a tomar conta de você. Você começa a descansar no Senhor, crendo no Senhor, crendo no poder dele, conhecendo ele mais e mais. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória. Então você deixa de ficar aflito por aquelas coisas. Afinal, quando você conhece um Deus que é todo poderoso, capaz de fazer todas as coisas, o que são os seus problemas para ele? Glórias a Deus. Alguma coisa impossível para o nosso Senhor? Algum problema seu que ele não possa resolver? É claro que não. Ele pode fazer todas as coisas. E se nós não confiamos nele, o que estamos fazendo aqui? Se nós não buscamos conhecer o Senhor e descansar em suas promessas, aleluia, Jesus, o que nós estamos fazendo? Glórias a Deus. Nós devemos confiar no Senhor. Devemos descansar nele. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois se ele falou que irá fazer algo, aleluia, Jesus, ele irá fazer, pois a sua palavra nos diz que ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor cumpre cada uma das promessas que ele faz. Aleluia, Jesus. Se ele te prometeu algo e está demorando, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não há motivo algum para você achar que ele não fará. Não há motivo algum para você achar que não irá acontecer. Muito pelo contrário, cada dia é um dia a menos para o tempo do Senhor na sua vida. Aleluia, Jesus. Para que a promessa do Senhor venha se cumprir. A cada dia é um dia a menos para Ele voltar para nós. Aleluia, Jesus. Para buscar a tua igreja. Glória a Jesus. Aleluia. E cumprir mais uma das suas grandiosas promessas em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Então ele segue dizendo, para que nós venhamos a encher a nossa mente com tudo aquilo que é verdadeiro, com tudo que é honesto, justo, puro, amável. Aleluia, Jesus. Tudo aquilo que é de boa fama. Glórias a Deus. E que eu realmente não conheço nada que seja tão bom além do nosso Senhor Jesus. Eu não conheço nada além da palavra de Deus que seja tão bom para encher a minha mente. Aleluia, Jesus. Para encher a nossa mente. Aqui ele nos diz que nós devemos seguir o seu conselho e encher a nossa mente da palavra de Cristo, da palavra do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Devemos encher os nossos corações com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia! Pois ele segue dizendo, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Será que algum de nós pode dizer como Paulo, glórias a Deus? Façam como eu faço, glórias a Deus. Será que algum de nós atingiu um nível ao ponto de dizer, olhem para mim, sigam o meu exemplo, pois eu sigo o exemplo de Cristo? Era isso que Paulo nos disse. Ele seguia
Senhor Jesus Cristo, ao ponto de se assemelhar com Ele e dizer para fazermos aquilo que Ele fazia, para seguirmos a Deus como Ele seguia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Será que nós podemos dizer isso? Podemos dizer que somos um exemplo? Se nós olharmos para nós mesmos, seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus? Faremos tudo aquilo que Ele nos disse para fazer? Glórias a Deus, aleluia. Devemos seguir o exemplo de Paulo. Devemos seguir o exemplo que Ele nos deixou, seguindo tão somente o nosso modelo fiel, o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo tudo conforme Ele fazia, seguindo a Ele e a sua semelhança. Glórias a Deus, aleluia. Deus poderoso. E Paulo segue dizendo que ele se alegra com os irmãos por terem mais uma vez se lembrado dele. Glórias a Deus. Pois esses irmãos já haviam se lembrado dele em suas aflições, enviando suprimentos a ele. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Todavia, eles não tiveram a oportunidade de demonstrar isso. Afinal, de que adianta você se lembrar de alguém e não demonstrar isso? Glórias a Deus. Aleluia. E ele diz que muito se alegra por ter recebido isso deles, estes suprimentos. Mas, todavia, ele não diz isso por necessidade. Afinal, ele já havia sido instruído, glórias a Deus. Ele já sabia se contentar com o que ele tinha. Todavia, ele diz que se alegra com isso, por receber essa provisão dos irmãos, porque isto contaria como um galardão para os próprios irmãos diante do Senhor. Isso seria escrito no livro das obras diante de Deus. E isto seria um benefício para os irmãos, o bem que eles estavam fazendo a Paulo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Paulo diz não se alegrar tão somente por isso, pois ele não tinha necessidades algumas. Aleluia, Jesus. Que o Senhor já não havia suprido. Ele já havia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aprendido a se contentar com pouco e a se contentar com muito. Afinal, conhecendo a história de Paulo, nós sabemos que ele tinha uma família que possuía uma classe mais elevada diante da sociedade. Aleluia, Jesus. Que ele foi instruído em toda a lei de Deus e era muito zeloso. Que ele era o nome mais fiel para ocupar, glórias a Deus, a cadeira de Gamaliel diante dos fariseus, diante do Sinédrio. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E ele diz que tudo aquilo que ele possuía, aleluia, ele considerava como um esterco. Sim, é esta a palavra que ele utiliza. Diante de tudo o que ele, glórias a Deus, aprendeu com o Senhor, glórias a Deus. Por amor a Cristo, ele deixou tudo o que ele tinha para seguir ao nosso Senhor e fazer a vontade dele. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. É por isso, muitas vezes, que nós vemos ele dizer que aprendeu a se contentar com a abastança e aprendeu a se contentar com pouco. Pois quando ele decidiu seguir ao Senhor, a sua vida não ficou nem um pouco fácil. Aleluia, Jesus. E ele passou necessidade, sim, ele passou fome, passou frio, glórias a Deus. Sofreu todas as aflições, mas em tudo isso, glórias a Deus, nós não vemos ele reclamar com o Senhor. Nós não vemos ele falar para o Senhor se o Senhor não estava vendo aquilo, glórias a Deus. Nós não vemos ele dizer para o Senhor: tu não estás vendo os meus sofrimentos? Não vês as minhas lágrimas? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não vemos ele sendo egoísta, glórias a Deus, buscando a sua própria vontade, muito pelo contrário. Muitas vezes ele abria mão, glórias a Deus, das suas coisas pelos outros irmãos, aleluia, Jesus. Ele abria mão de si mesmo, da sua própria vontade, do seu conforto, para fazer a obra do Senhor, para cumprir o ide do Senhor, para fazer a vontade daquele que o havia chamado. Glória a Deus, aleluia. Não vemos Paulo reclamando. Não vemos ele, aleluia, Jesus, questionando ao Senhor.
e sequer podemos imaginar um Paulo de cara feia fazendo a obra do Senhor. Muito pelo contrário, em tudo nós vemos ele louvando ao Senhor, em tudo nós vemos ele engrandecendo o nome do Senhor, em tudo nós vemos ele dando glória ao Senhor, vemos ele se sentindo feliz de ser possível, aleluia, Jesus, que ele fosse achado digno de padecer os sofrimentos, aleluia, Jesus, em nome de Jesus Cristo. Ele considerava isso como uma honra, padecer em nome do Senhor, participar dos sofrimentos de Cristo. Afinal, ele tinha como modelo o nosso Senhor Jesus. E ora, penso eu, ele pensava, se o meu Senhor sofreu assim, eu posso sofrer. Se o meu Senhor passou por isso, eu posso passar por isso. Se o meu Senhor, o dono de toda a glória, desceu do céu, se despiu da sua glória, veio até aqui, se humilhou em forma humana, morreu numa cruz por mim, eu posso passar por isso. Eu posso enfrentar qualquer coisa que vier ao meu caminho. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. É com esse sentimento que nós vemos Paulo e Silas louvando naquela prisão. Paulo havia sido açoitado, glórias a Deus, ao ponto de ser tido como morto. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E ele estava cantando ao Senhor, glórias a Deus. Sequer não consigo imaginar tamanha força para, depois de todo esse sofrimento, ser capaz de louvar, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mas a força de Paulo não estava nele mesmo. A força de Paulo estava em algo muito maior do que ele. A força dele estava no nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, glórias a Deus. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rei da glória. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ver Paulo falar acerca de um certo questionamento ao Senhor, quando ele diz que por 3 vezes pediu para que o Senhor o livrasse de um espinho na carne, o qual nós não sabemos qual era, glórias a Deus, este espinho, mas todavia nós temos a resposta do Senhor para ele: Paulo, a minha graça te basta. E nós sabemos que com isso, glórias a Deus, todas as outras coisas pararam de ter sentido. Todas as aflições param de ser tão grandes quando nós sabemos que a graça do Senhor nos basta, que a graça dele nós temos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Tudo aquilo que nós possamos sofrer, o que pode ser maior do que ele já sofreu? Tudo aquilo que nós possamos enfrentar, o que pode ser maior do que ele enfrentou? Qual é o teu sofrimento, meu irmão? Qual é o teu sofrimento, minha irmã? O que tanto tu pedes diante do Senhor? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Por que tanto tu choras aos pés do altar? O que tanto tu queres do Senhor? O que queres que Ele te faça? Aleluia, Jesus. Qual é a tua necessidade? Do que quer que Ele te supra, que Ele já não lhe tenha suprido? Porventura, Ele não supriu todas as tuas necessidades? Porventura Ele não te deu um fôlego de vida? Porventura tu não podes andar, estar de pé e caminhar até a casa do Senhor? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ele não te deu voz para louvar a Ele? Ele não te deu olhos para poder enxergar? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O que tanto tu queres? O que tanto tu pedes ao Senhor? Ele já não te deu tudo de que tu precisas? Aleluia, glórias a Deus. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já nos tem dado. Se nós não temos algo agora, é porque não necessitamos disso agora. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Todavia, os nossos corações ansiosos por querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Aleluia, Jesus. Em nossas aflições, nós buscamos ao Senhor. E muitas vezes, nós buscamos questionando ao Senhor. Aleluia, Jesus. De tudo aquilo que Ele nos disse que faria. Ora, Senhor, por que não fizeste ainda? Ora, Senhor, o que está acontecendo? Por que está demorando tanto? Por que isso? Por que aquilo? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. E assim sendo, o Senhor de todas as coisas não quer ser questionado. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Afinal,
Não, Ele quer que nós realmente confiamos nele. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Quando Ele nos diz que vai fazer algo, Ele não quer que nós fiquemos perguntando, mas Senhor, quando o Senhor vai fazer? Senhor, como você vai fazer? Aleluia, Jesus. Ele quer que nós saibamos que Ele é o soberano. Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Assim como todos aqueles que têm autoridade não gostam de ser, aleluia, Jesus, questionado por aqueles que estão abaixo dele, o nosso Senhor está acima de todas as coisas. E nós estamos abaixo de praticamente todos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós não devemos questionar o Senhor, pois Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele sabe de todas as coisas. Se porventura Ele nos prometeu algo e ainda não cumpriu, não chegou o tempo dele cumprir isso. Devemos descansar nas promessas do Senhor. Descansar em suas palavras. Não pensar que Ele não fará. Não pensar que está demorando. Aleluia, Jesus. Não questionar e não duvidar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pois quando Ele nos diz algo, Ele deseja que nós acreditemos nisso. Acreditemos nele. Afinal, nós não temos motivo algum para duvidar de sua palavra. Não temos motivo algum para duvidar do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Porventura, Ele já te disse que faria algo e não fez. Olhe para trás, para tudo que o Senhor já fez em tua vida, para todas as promessas que Ele já cumpriu em tua vida. Porventura, algo passou desapercebido aos olhos do Senhor. Glórias a Deus. Caso Ele não fez muito mais do que aquilo que você esperava. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Olhe para todas as bênçãos, para todos os livramentos, para tudo que o Senhor já fez em sua vida e creia tão somente que Ele continuará fazendo ainda muito mais do que você espera, ainda muito mais do que você imagina. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em tudo nós devemos nos fortalecer na palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Crendo que Ele fará muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que nossa pequena imaginação pode alcançar. Glórias a Deus. Pois sim, Ele é o soberano. Ele sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para cada um de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Existe uma frase que nos diz muitas vezes: o Senhor nos dá a resposta que nós pediríamos a Ele se soubéssemos o que Ele sabe. Glórias a Deus. Então, às vezes, aleluia, Jesus, o Senhor pode não te responder da forma como tu esperavas. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele pode não fazer aquilo da maneira como tu achavas que Ele deveria fazer. Aleluia. E muitas vezes Ele não faz da maneira que nós achávamos que Ele deveria fazer. Porque Ele sabe mais do que nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele já viu o futuro, Ele já está lá. Aleluia, Jesus. Nossa, glórias a Deus. A nossa função é crer no Senhor. Afinal, nós andamos por fé e não por vista. Não é vendo o que o Senhor está fazendo que nós cremos. Não é porque nós vemos Ele agir que nós cremos. Muito pelo contrário. É por não ver, não enxergar que nós cremos que Ele fará. Aleluia. Glórias a Deus. Pois nós cremos em um Deus que é vivo, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que pode fazer qualquer coisa. E se nós cremos nisso, não há motivo algum para duvidarmos do Senhor, para duvidarmos das suas palavras. Glórias a Deus. E para querermos saber quando, como, ou do jeito que Ele fará. Se Ele já disse que fará, Ele fará e pronto. Aleluia. Glórias a Deus. Devemos ter a firme confiança no Senhor, descansar em suas promessas, descansar em suas palavras e, glórias a Deus, agradecer ao Senhor mais do que pedir ao Senhor. Pois sim, nós temos muito mais motivos ao Senhor para agradecê-lo do que para questioná-lo, do que para se queixar. Glórias a Deus. Pois Ele nos dá muito mais do que nós necessitamos. Ele supre todas as nossas necessidades. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É por isso, então, que nós devemos nos contentar com o que o Senhor já fez em nossas vidas. E ao invés de querer sempre mais, de questionar ao Senhor sempre mais, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, devemos agradecer por tudo que Ele fez.
Senhor, nos dirigir a Ele com súplicas, glórias a Deus, chorando porque não somos como Ele deseja que nós somos, porque não ainda alcançamos aquilo que Ele deseja que nós venhamos a alcançar, glórias a Deus, pois há sempre mais do Senhor para as nossas vidas, há sempre mais do Seu Espírito Santo para cada um de nós. Ele quer encher a cada um de nós cada vez mais, a ponto de que nós venhamos transbordar da presença dEle. Aleluia, Jesus. Não podemos estar satisfeitos com o nosso nível atual espiritual. Nós devemos sempre avançar. Glórias a Deus, aleluia. Devemos sempre querer mais do Senhor. Aleluia, Jesus. Não devemos nos contentar com um copo meio cheio ou meio vazio. Devemos, sim, ter um copo transbordando da presença do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Devemos buscar, glórias a Deus, a Sua presença cada vez mais em nossas vidas. Devemos nos aproximar dEle, glória a Deus. Pois nos aproximando dEle, nós faremos a vontade dEle. Nós estaremos, glórias a Deus, aonde devemos estar, no centro da Sua vontade, fazendo aquilo que Ele deseja que nós façamos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quanto mais buscarmos conhecer ao Senhor, mais nós teremos dele. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Quanto mais nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, mais nós teremos da palavra de Deus. Mais nós saberemos deste grande tesouro que nós temos em nossas mãos. Glórias a Deus. Quanto mais nós buscarmos, mais nós teremos. Não é o contrário, glórias a Deus. Afinal, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar não tem um limite. Aleluia, Jesus. Afinal, Ele quer nos dar a eternidade, uma vida eterna ao lado dEle, glórias a Deus, uma vida que não terá fim, glória a Deus, aleluia, Jesus. E se nós não passamos tempo com Ele aqui, o que faremos lá no céu, glórias a Deus? Se não buscamos a Sua presença aqui, como esperamos estar diante da presença dEle por toda a eternidade, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lá no céu só terão aqueles que realmente conhecem o Senhor. Os desconhecidos, ora, Ele dirá: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Glórias a Deus, aleluia. Devemos buscar sermos conhecidos do Senhor. Devemos buscar conhecer a Ele cada vez mais. Afinal, nós nunca chegaremos ao completo conhecimento do Senhor, pois Ele é infinito. Glórias a Deus. Então, quanto mais buscarmos, mais nós teremos e mais nós queremos buscar a Ele. Glórias a Deus. Nunca será o suficiente. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Se nós lemos a Bíblia uma vez, lemos a Bíblia uma vez, leia de novo. Lemos de novo. Continue lendo, até que você viva esta palavra de fato. Até que você se lembre de cada versículo que está neste livro. Aleluia, Jesus. Para que quando as aflições sobrevirem sobre ti, tu lembres da palavra do Senhor. Para que quando as tentações sobrevirem sobre a sua vida, tu lembres da palavra do Senhor. Para que quando tu estiveres aflito, aleluia, Jesus, tu lembre-se da palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós viemos continuamente buscar ao Senhor a fim de estarmos no centro da Sua vontade, fazendo aquilo que Ele deseja que nós façamos. Aleluia, Jesus. Pois como Paulo nos escreve, aleluia, Jesus, nós podemos passar por tudo se nós estivermos em Cristo. Nós podemos sofrer toda e qualquer aflição se estivermos no Senhor, se estivermos em Sua presença. Pois sozinhos nós não conseguimos passar por nada. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós devemos ser diferentes das pessoas que estão lá fora. Glórias a Deus. Nós devemos passar pelas nossas aflições sorrindo. Aleluia, Jesus. Cantando e louvando ao Senhor. Afinal, nós sabemos que Ele fará tudo para o nosso melhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É nisso que nós devemos confiar. É na palavra do Senhor que diz isso, glórias a Deus. Que Ele trabalha em favor dos seus, que Ele cuida de cada um de nós. Nós devemos ter a firme confiança no Senhor, sabendo que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Não é como erroneamente nós vemos este versículo ser usado por aí, onde as pessoas só se lembram da parte posso todas as coisas. Glórias a Deus. Não.
Nós podemos todas as coisas em Cristo, estando Glória a nele, Deus. estando em sua presença. Glória a Deus. Pois sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada nós podemos fazer. Afinal, todas as coisas são possíveis para Deus, não para nós. Nós não somos ninguém, glórias a Deus. Não somos nada, somos cinza e pó diante dele. Aleluia, Jesus. Sabemos de nada diante do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. É Ele a nossa força. É Ele que nos fortalece. Ele é o nosso escudo. Nele nós confiamos. Nele nós depositamos as nossas preocupações. Depositamos a nossa confiança. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Não confiamos em nós mesmos. Não confiamos nos nossos próprios esforços. Confiamos no Senhor, no Deus da palavra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Não devemos buscar fazer as coisas da nossa maneira. Achar que nós podemos resolver isso, resolver aquilo que é tão grande para nós. Glória a Deus. Muitas vezes nós não podemos resolver algo. Nós buscamos aquele que pode resolver para nós. E ora, o nosso Senhor pode resolver todos os nossos problemas. Todas as coisas são possíveis para Ele. Devemos então buscar aquele que realmente tem a solução do nosso problema. Glórias a Deus, aleluia. O nosso Senhor Jesus. Sim, devemos sempre buscar a Ele, pois nele nós temos uma firme confiança. Nele nós podemos confiar. Ele nos fortalece e nos livra de todas as coisas. Glórias a Deus. Aleluia. Que nós possamos descansar na palavra do Senhor. Descansar na providência do Senhor. Aleluia, Jesus. Lembrar de que Ele cuida de todas as coisas e que nós podemos então dormir tranquilos, pois o Senhor está cuidando de nós. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo